Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Muitas pessoas em nosso meio tendem a falar que quando a gente erra no passado, eu já fiz até vídeo falando sobre isso, mas estudando aqui o livro de Levítico, me voltou a ponderar sobre isso, que aquele versículo está lá em Atos 17, no versículo 30, que diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então muitas pessoas alegam: mas antigamente eu não sabia que era pecado fazer isso. Hoje eu estou casado, tenho filhos, estou com um casamento maravilhoso. Eu tenho que permanecer nesse meu casamento porque o pastor da minha igreja falou que realmente, quando a gente se divorcia e casa com outro, é adultério. Mas já que você não sabia, você não vai errar novamente, se divorciar de novo desse outro marido. Então, eles alegam colocando esse versículo aqui desse capítulo 17 do livro de Atos, que no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Você não sabia, você era ignorante quanto aos mandamentos do Senhor. Você se divorciou, casou com outro, você não sabia. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Isso que as pessoas têm que entender. Tem que se arrepender. Porque se vocês abrirem exceções para o casado, a pessoa que casou e não sabia que era adultério, mesmo se divorciando, casando com outro, era adultério. Se você abrir exceções para ele que eles têm que permanecer nesse casamento porque eles não sabiam, que eles eram ignorantes quanto a isso, vão ter que abrir exceções também para o casamento gay. É a mesma coisa, pecado é pecado. Agora, lá no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 13, diz assim: se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, não precisa ser todos, um seja sequer, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Então, o livro de Levítico, lá no início, Deus já estava falando: mesmo vocês não sabendo que isso é pecado, não deixa de ser pecado, você será culpado. E continuando no livro de Levítico, capítulo 5, no versículo 17 diz: se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Vocês que antes não sabiam que, ao se divorciar e casar com outro, mesmo que o seu primeiro cônjuge era vivo, isso é adultério. Vocês alegam: para mim adultério é quando a gente está casado e se relaciona com outra pessoa, mas hoje eu estou divorciado, eu posso me casar com uma outra. Eu não sabia. Não deixa de ser pecado. E sofrerá as consequências da sua iniquidade. Repetindo, para não ser necessário desenhar. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências de sua iniquidade, do seu adultério. Tá? E, amados, claro que ninguém é salvo por obedecer mandamentos do Senhor. O hérito? Não. Vocês são salvos unicamente pela graça do Senhor. Não é por seguir a lei, não é por não adulterarás, não guardarás sábados, não fornicarás, não levantar o santo nome em vão de Deus. Não. Somente pela graça. Mas como é que vocês podem ter certeza da salvação de vocês? Pois o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso está lá no livro do Novo Testamento. E como é que vocês têm certeza da salvação de vocês? Quando vocês fazem a obra de Deus. Vocês não são salvos porque vocês fazem a obra de Deus, mas vocês fazem as obras de Deus porque vocês são salvos. Existe uma grande diferença. Vocês não colocam as obras antes da salvação. As obras, elas vêm depois da salvação.
É assim que vocês demonstram que vocês são salvos. São os bons testemunhos, os bons exemplos. E para terminar, Romanos 2, capítulo 12, diz: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.